eu já passei dos 60, mas há memórias que, mesmo com o tempo, continuam vivas, como se tivessem acontecido ontem. Cresci em Lagoa dos Gatos, no agreste pernambucano. Naquela época, a cidade era ainda menor, um punhado de casas espalhadas, com ruas de barro batido e o silêncio típico do interior. Cortado apenas pelo cantar dos galos, pelo mugido do gado e pelo som das rodas das carroças passando. Eu tinha 12, talvez 13 anos. Era uma menina magra, de tranças, que adorava andar a cavalo, explorando os caminhos entre as casas e os sítios. Conhecia cada cerca, cada vereda de barro, cada porteira que dava acesso aos terrenos vizinhos. Mas, apesar de toda a familiaridade com aquelas estradas de terra, eu sentia, como posso dizer, um arrepio estranho sempre que o sol começava a baixar e a neblina cobria o brejinho. Parecia que havia algo ali, algo que nos observava. O primeiro acontecimento que nunca esqueci foi numa tarde abafada de verão. Eu estava montada no meu cavalo, um baio arisco que chamávamos de Pingo. Íamos pelo caminho estreito que passava por detrás de um lajedo, na direção do sítio do seu João. O sol ainda estava alto, mas a mata fazia sombra, e o cheiro de terra seca misturado ao perfume do mato criava uma sensação estranha, como se o tempo tivesse parado. De repente, Pingo parou. Suas orelhas se eriçaram, e ele começou a bufar, relinchando alto. Antes que eu entendesse o que estava acontecendo, ele se empinou, desesperado, como se estivesse vendo algo terrível bem à nossa frente. Eu tentei acalmá-lo, mas ele estava fora de si. Num movimento brusco, ele me derrubou no chão. Senti as pedras arranharem minhas pernas e braços, o gosto de poeira na boca. Quando olhei em volta, não vi nada, mas Pingo continuava olhando para um ponto fixo no meio do caminho, como se visse alguém, ou alguma coisa. Levantei o mais rápido que pude, sentindo o coração bater na garganta. Segurei as rédeas e puxei o cavalo para longe dali. Nunca soube o que ele viu naquele dia, mas aquela sensação de estar sendo observada nunca me deixou. O segundo acontecimento foi ainda mais assustador. Costumava atravessar várias porteiras entre um sítio e outro, e isso era normal para a gente. Mas naquela noite, ao empurrar uma porteira velha, senti um arrepio subir pela espinha. A lua estava cheia, clareando a estrada, e foi então que vi o caixão. Sim, um caixão escuro, de madeira, colocado bem no meio do caminho. Fiquei parada, sem saber o que fazer. E, como se não bastasse, ele se abriu. Devagar, sem barulho, a tampa foi deslizando, como se alguém de dentro estivesse empurrando. Não esperei para ver mais nada. Corri, larguei a porteira aberta, e nem tive coragem de olhar para trás. Até hoje, me pergunto se aquilo foi um sonho, mas eu me lembro do barulho da tampa arrastando. Me lembro nitidamente. O terceiro caso aconteceu numa manhã de inverno. Eu estava indo levar um recado para uma vizinha que morava do outro lado do lajedo. Enquanto caminhava, ouvi um choro. Era um choro baixinho, fraco, que vinha do meio do mato. Pensei que fosse algum bebê perdido ou um filhote de animal, e resolvi seguir o som. Entrei pelo matagal, com o coração acelerado, e encontrei um pano enrolado no chão, tremendo levemente. Aproximei-me com cuidado, e quando toquei no embrulho, o choro parou. Com a mão trêmula, abri o pano. Não havia nada. Nada além de terra e folhas secas. A sensação de frio que senti naquele momento não foi pelo vento. Era como se algo tivesse me observado todo aquele tempo, esperando minha reação. Voltei correndo, tropeçando nas pedras, e só parei quando cheguei em casa. O quarto acontecimento foi o que mais me marcou. Eu tinha uns 15 anos, já ajudava nas plantações, e uma tarde precisei buscar água no riacho do Brejinho. O caminho era longo, mas bonito, com árvores altas formando um túnel de sombra. Enquanto enchia o balde, senti uma presença atrás de mim. Virei devagar e vi uma mulher parada no outro lado do riacho. Ela estava vestida de branco, com um véu cobrindo o rosto. Seus pés não tocavam o chão, e seus braços estavam estendidos, como se me chamassem.
Eu fiquei paralisada, sem conseguir mexer um músculo. Ela não dizia nada, apenas me encarava ou eu sentia que me encarava, mesmo sem ver seu rosto. Pisquei uma vez, e ela desapareceu. Corri com o balde pela metade, derramando água pelo caminho, e quando contei à minha avó, ela simplesmente me mandou calar a boca. Essas coisas não se falam, ela dizia. E assim foi com todos os adultos da região. Eles se fechavam em silêncio sempre que nós, crianças, tentávamos falar dessas visões. Hoje, tantos anos depois, já idosa, ainda carrego essas lembranças. As estradas de Lagoa dos Gatos mudaram, algumas porteiras caíram, os sítios cresceram, mas o mistério permanece. Ninguém nunca quis dar explicações. Alguns dizem que é superstição, outros dizem que é coisa da imaginação de criança. Mas eu sei o que vi. Sei do cheiro de terra molhada que antecedia o arrepio, do som do caixão se abrindo, do olhar vazio daquela mulher branca. Essas histórias, que muitos tentaram esquecer, ficaram gravadas em mim como marcas na pele. E talvez eu nunca descubra o que realmente existia naquelas estradas de barro do Agreste. Talvez ninguém descubra. Mas quando fecho os olhos à noite, ainda ouço o relincho desesperado de pingo e vejo a lua cheia iluminando a porteira aberta. É como se o passado me chamasse de volta, e eu ainda sinto medo.